Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a agropecuária brasileira e aí a gente já vai entender um pouco a importância desse setor para a economia nacional, tá? É uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje no Brasil e consiste na exploração do espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. É uma atividade ligada ao setor primário da economia e hoje, conforme o Ministério do Desenvolvimento, representa peso decisivo na balança comercial brasileira, ou seja, é responsável por boa parte das nossas exportações. Historicamente, a agricultura sempre foi indutora da economia nacional, em princípio pela produção em si e com a modernização do sistema, necessário para a demanda, em larga escala. A mecanização do campo impulsionou a indústria de maquinários necessários aos processos que vão dar o preparo do solo, a colheita e o abate. Esse último no caso dos animais, né, da pecuária. A produção agropecuária é destinada ao mercado interno e externo. Os produtos que permanecem no mercado interno são as frutas, legumes, ovos, verduras, leites e carnes. E para o mercado externo são destinados o algodão, a soja, a cana-de-açúcar, café, carnes de aves, bovinos e suínos, milho, entre outros. Aqui vale falar um pouco, um breve comentário sobre essa situação. O Brasil tem hoje, a agropecuária tem hoje no cenário brasileiro uma importância muito grande, bem mais por uma questão de incompetência do país na produção tecnológica e na geração de renda através da indústria e do comércio do que qualquer outra coisa. O Brasil ele não investe em tecnologia, ele não investe em infraestrutura para a indústria e necessariamente os nossos superávites, os nossos ganhos econômicos do PIB são atrelados ao processo da agropecuária. Isso não é algo que a gente possa comemorar, e sim lamentar, porque a produção tecnológica e o desenvolvimento da indústria, a industrialização, ela agrega muito mais emprego, geração de renda e, consequentemente, distribuição de renda, tá certo? O agronegócio, com a maior parte da produção voltada ao mercado externo, o Brasil é um dos países que mais dependem de uma atividade econômica voltada para o agronegócio. Ele liga a produção da industrialização à comercialização dos produtos. Esse processo é conhecido como cadeia produtiva. A gente já tem ali uma fazenda que vai, eu vou citar o exemplo da cadeia do leite, a fazenda vai produzir o leite e naquela mesma fazenda a gente vai ter uma estrutura industrial colocada para a produção de derivados desse leite e a partir dali ele vai ser encaminhado para os centros comerciais, tanto no Brasil, se for o caso, também fora do Brasil. Hoje o agronegócio vai corresponder a quase 30% do nosso PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas dentro do Brasil no intervalo de um ano, tá certo? 30% é um valor muito alto, né, pessoal? Acho que para que a gente tenha uma noção de desenvolvimento econômico, era muito mais importante que nós tivéssemos esse incentivo na produção tecnológica e na indústria do que apenas na agropecuária. Quando uma só pessoa concentra um grande número de terras, ele vai ser denominado como latifundiário. Isso porque ele é proprietário de um latifúndio. E os latifúndios, em geral, são voltados quase que exclusivamente para a produção de exportação e muito pouco do que é produzido vai permanecer no país. Isso é a característica do latifúndio. Que são grandes extensões de terras concentradas na mão de um único empresário, um único produtor, tá? E essa concentração ela nem sempre vai trazer benefícios. Hoje, as produções brasileiras de soja, milho e algodão estão entre as mais elevadas do mundo e o país ocupa o terceiro lugar entre os maiores criadores de gado bovino, ficando atrás da Índia e de parte de alguns outros países da América do Norte. Mas perceba, nós temos uma característica de agronegócio muito forte, e aí o que a gente produz de qualidade, em termos de alimentos e carnes e etc., a gente vai exportar, tá? Para manter a produção em alta, é necessário investir em técnicas que garantam a redução de perdas, produtos de maior resistência e maior produtividade. Por este motivo, são aplicadas grandes quantidades de defensivos agrícolas, conhecidos como agrotóxicos, e há investimento elevado
nos chamados alimentos transgênicos. Os transgênicos são produtos geneticamente modificados para resistir às pragas e intempéries. Aqui vale um outro comentário. Os defensivos agrícolas são criticados no mundo inteiro porque já é um consenso que eles são prejudiciais à saúde das pessoas que vão consumir esse alimento. Ou seja, ele vai ajudar no aumento da produção, né? Uma produção em larga escala, uma produção gigantesca em um tempo reduzido, mas ele vai trazer malefícios à saúde de quem vai consumir esse produto. E em relação aos transgênicos, a gente ainda não tem uma certeza de como esse produto geneticamente modificado vai afetar o organismo das pessoas. Então, existe um alerta em relação também aos transgênicos. No caso do minifúndio, que são as pequenas propriedades rurais, ela tem um controle de um número maior de pessoas. O que quer dizer isso? Nesses locais em que estão concentradas as produções dos insumos mais comuns à mesa dos alimentos, como cereais, verduras e frutas. É nesse local, nos minifúndios, nas pequenas propriedades rurais brasileiras, que a gente vai ter a concentração de verduras, de frutas e de cereais que são produzidos e que são comercializados em todo o território nacional, tá certo? Hoje, se você consome a verdura e a fruta das feiras brasileiras, elas estão concentrando a sua produção nos minifúndios, né, nas pequenas propriedades. Em geral, a produção dos minifúndios é orgânica, ou seja, elas não vão utilizar defensivos agrícolas e, se utilizarem, esse agrotóxico ele é menos agressivo à saúde das pessoas. Como a demanda dos produtos produzidos nos minifúndios é maior, há uma pressão social encabeçada por sindicatos e movimentos para que haja uma justa divisão da terra no Brasil, ou seja, para que haja um processo de reforma agrária, até para melhorar essa produção, essa distribuição de terra e a gente poder ter mais minifúndios contribuindo com a economia nacional e contribuindo com a justiça social também. Haja vista que esses pequenos agricultores vão ter oportunidades e vão poder gerar e distribuir uma renda de forma melhor, mais adequada. Aqui a gente tem um exemplo, a estrutura fundiária no Brasil. O território brasileiro tem como uma de suas questões políticas internas mais debatidas a temática da concentração fundiária, ou seja, a posse não democrática da maior parte das terras no espaço rural do país, em razão da intensiva concentração de renda do estabelecimento de monoculturas voltadas para exportação, além de uma série de fatores históricos. O campo brasileiro é altamente concentrado nas mãos de poucos proprietários. O Brasil tem uma grande concentração de terras na mão, né? São os latifundiários brasileiros, e isso vem de um processo histórico que se mantém também por uma grande força política, porque os grandes proprietários de terra brasileiros, latifundiários brasileiros, financiam boas campanhas eleitorais de deputados e senadores que permitem que eles fiquem nessa situação favorável, né, de possuírem latifúndios e não permitem a reforma agrária, que seria uma distribuição mais justa das terras para aqueles pequenos agricultores, e esse processo com certeza contribuiria para diminuir a desigualdade social que a gente vê espalhada em várias regiões do Brasil. Aqui tem uma tabela que fala sobre a evolução dessa estrutura fundiária. Ela compara 2003 a 2014, né, cerca de mais de uma década de diferença, 11 anos de diferença, e percebam que as regiões acima de 100 mil hectares, por exemplo, o tamanho dos imóveis, elas passaram de 2% em 2003 para 19% em 2014. Ou seja, houve um aumento, né, dos latifúndios entre os anos de 2003 e 2014. Esse processo ele é histórico, tá? Trata-se de um processo que vem se perpetuando nos dias atuais e é frequentemente associado à questão da colonização do Brasil, com a divisão da área ocupada pelos portugueses em capitanias hereditárias. E aí a gente vai poder citar algumas legislações que foram feitas, como as Sesmarias, que distribuía terras entre produtores, agora eles tinham que se manter algum tipo de cultivo naquela região. Posteriormente, a lei das terras,
de 1850, que agregou um grande valor ao solo e tomou algumas propriedades que que não eram acessíveis à população de baixa renda e média renda. Ou seja, esse processo histórico ele vai sempre beneficiar quem tem capital, quem tem dinheiro. Em contrapartida, existiram movimentos sociais do campo que reuniram-se de forma mais organizada a partir de 1950, embora também a gente vê um processo antes desse período, mas foi bastante organizado em 1950, e vão se constituir as chamadas ligas camponesas, que até o início da ditadura militar, né, do regime militar, do golpe militar, deram rumo à luta pela terra no Brasil, inclusive apresentando um ousado modelo de reforma agrária, que foi acatado por João Goulart em 1963. Porém, em 1964, o golpe militar acontece, né? A ditadura militar ela é inserida no contexto histórico do Brasil, e aí o que nós tínhamos como um início de um processo de justiça social voltada à distribuição de terras para os pequenos agricultores, ressachado, retirado do contexto histórico, porque a ditadura militar não permitiu que esse processo fosse adiante. Ou seja, o golpe militar também, além dos prejuízos econômicos e sociais que trouxe ao país, também trouxe essa questão de barrar a reforma agrária, tá certo? Durante o regime militar, durante o golpe militar, foi elaborado o chamado Estatuto da Terra para melhor regulamentar a questão fundiária do país. No entanto, há muitas críticas direcionadas a essa lei, que, segundo alguns posicionamentos, pode ser considerada uma falsa tentativa de promover a reforma agrária, tendo como intuito principal a dificuldade burocrática. Por quê? Eles colocaram uma espécie de lei que, no papel, não consistia com a realidade. Existia uma grande dificuldade, uma burocracia muito grande para que houvesse uma regulamentação da reforma agrária. Eles colocaram no papel como se fosse dar uma satisfação, né, aos críticos do golpe militar, da ditadura militar, mas no processo real eles dificultaram bastante essa reforma. E aí a gente vai ter, posteriormente, com o fim da ditadura e a consolidação do Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985, a questão avançou um pouco, mas em relação aos setores ruralistas, né? Com a criação da União Democrática Ruralista, que conseguiu se sobrepor aos movimentos sociais do campo. Esse movimento do campo, que a gente conhece como MST, MST-ST, que é através da ocupação de grandes latifúndios rurais que não produzem, e eles tentam impor uma forma, ocupando essas áreas sem produção, eles tentam impor uma forma de apressar, né? Ou seja, do governo executar a reforma agrária. Eles vão, invadem as áreas que são improdutivas e, a partir dali, eles tentam fazer uma negociação com o governo para que haja uma legalização dessa ocupação e, a partir daí, faça uma distribuição daquela terra ocupada entre os pequenos agricultores e comece a produção de minifúndio. Vale lembrar que a reforma agrária não representa uma simples distribuição de terras, mas a viabilização para que os produtores possam nela produzir com incentivos fiscais e fortalecendo também tecnologias e métodos de cultivos mais saudáveis. Ressalta-se também que a reforma agrária não é um consenso, havendo, por exemplo, aqueles que criticam, argumentando que ela diminuiria a produção do agronegócio e das mercadorias de exportação do país. É um tema bastante polêmico, mas é importante que se chegue a ele, porque o que a gente tem é um cenário muito devastador. Aqui a gente tem uma charge, né, uma imagem, e aí o garoto pergunta: mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que temos a nossa? Por que não temos a nossa, né? E aí, perceba, Silva Pai, Silvia Júnior, ou seja, o latifúndio que vai se passando entre famílias e os pequenos agricultores não vão ter acesso a essa terra. Espero que vocês tenham gostado, procurem aprofundar o tema sobre a agropecuária nacional e, a partir daí, a gente vai respondendo algumas questões, porque isso é um tema recorrente no Enem. Ok, pessoal? Até logo!